Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um versículo bem curto e eu gostaria que a igreja lesse comigo em uma só voz. Vamos lá, todos juntos. Paulo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Meus irmãos, cartas estão em extinção. Qual foi a última carta que você escreveu? Qual foi a última carta que você recebeu? Hoje, por causa do WhatsApp, até o e-mail, que é uma carta eletrônica, também está em desuso. Não estamos mais escrevendo cartas. Não é uma crítica, é apenas uma observação sobre a realidade. Desse modo, preciso entender a importância de uma carta na época em que Paulo escreveu. No período apostólico, esse meio de comunicação era muito eficaz. Para os irmãos terem uma noção, naquela época, uma carta oficial era a representação do próprio escritor. É como se o escritor estivesse presente. Desse modo, nós entendemos que esta e outras cartas que estão na Bíblia são a própria palavra de Deus, porque é como se o apóstolo Paulo, enviado de Deus, estivesse comunicando a palavra de Deus, as instruções dele para as nossas vidas. E como que funcionavam essas cartas? Nosso jeito de escrever, colocamos local, data, a pessoa, o nome da pessoa para quem escrevemos, e depois disso nós colocamos o corpo da carta com uma saudação no final e o nosso nome. Naquela época o jeito era bem distinto. Observe no texto que nós acabamos de ler. Ele primeiro coloca quem está escrevendo. Imagine se abrir um pergaminho e a primeira coisa que você encontra é justamente quem escreveu. Depois disso, para quem a carta era, facilitava o trabalho do carteiro. Ele sabia para quem a carta estava sendo enviada, mais ou menos como no envelope. Lembre, a primeira parte da carta era como se fosse um envelope. Então, o carteiro sabia como comunicar, facilitava a comunicação daquela época. Não somente isso, mas depois disso vinha uma saudação, uma ideia de um cumprimento. Nós colocamos bom dia, boa tarde, né? Algumas igrejas têm até alguns costumes de usar algumas expressões, né? Algumas igrejas presbiterianas usam ainda um graça e paz, né? Assim como Paulo também usa. Mas observe, tem algo ainda que podemos ver, que quando Paulo escreve, é um período em que o sistema de correio era o melhor que havia na antiguidade. Meus irmãos, as ruas de Roma, as estradas de Roma, do Império Romano, eram muito bem asfaltados. Tinha segurança entre os países, então você podia trafegar entre um país e outro sem ter medo de guerra. Outra situação é que a via marítima pelo mar Mediterrâneo também era de uso bem regular e era muito seguro. E o idioma comum era o grego, todo mundo falava grego, o que facilitava também a comunicação entre esses povos. Desse modo, meus irmãos, era o momento propício para que cartas circulassem, atravessassem regiões distantes uma das outras, levando a palavra fiel do nosso Deus.
Diante disso, eu quero olhar para o cabeçalho da carta. Geralmente a gente não olha muito para o cabeçalho de uma carta, mas eu gostaria de olhar para esse cabeçalho junto com os irmãos. E no cabeçalho nós enxergamos quem são os trabalhadores. Conheça aqui os trabalhadores, quem trabalhou. O primeiro personagem que enxergamos aqui é Paulo. Acompanhe a leitura. Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Quem é esse Paulo? Esse Paulo se trata daquele que era perseguidor da igreja, se converteu, fez uma primeira viagem lá na região da Ásia Menor, e ele fez acompanhado de Barnabé. Só que por causa de uma dificuldade que ele teve com Barnabé, porque o primo jovem de Barnabé, inclusive chamado João Marcos, evangelho que estávamos fazendo a exposição anteriormente, desistiu no meio do caminho. Então Paulo não quer levá-lo numa segunda viagem. Então Barnabé pega João Marcos, leva para outra região e Paulo escolhe Silas e vai agora refazer a sua viagem. Só que quando ele está indo, ele chega nessa região, quando ele está indo em direção à Galácia, que é essa Ásia Menor, Deus manda que ele faça um caminho diferente, que ele vá para a região da Macedônia. Quando Paulo vai para a Macedônia, ele chega numa cidade chamada Listra. Ali ele chama também Timóteo para fazer parte do seu trabalho. E agora os três rumam para Filipos, conforme está descrito no capítulo 16 de Atos, e chega na Tessalônica, justamente na leitura em que nós fizemos durante toda a liturgia. Como eles são expulsos da cidade de Tessalônica, essa saída abrupta numa igreja que observe que numerosa multidão, ou seja, muitos se converteram. A igreja cresceu assustadoramente em poucos meses, cerca de 3 meses talvez. De modo que, como era muito grande, Paulo, preocupado com essa igreja, envia, depois de Bereia, ele vai para Atenas e envia Timóteo. Descubra informações sobre essa igreja, como é que estão essas pessoas. Timóteo vai até a cidade da Tessalônica, fica com aqueles irmãos e retorna até Paulo. Quando chega a Paulo, presta um relatório de como estava a igreja. Eles estavam bem. É uma igreja que estava em grande crescimento, estava uma bênção. Isso chega até Paulo e ele também com um relatório com alguns problemas. Então Paulo escreve esta carta, esse documento, para esclarecer algumas dúvidas, tirar alguns questionamentos, inclusive sobre a liderança de Paulo, e também para falar a respeito de como uma igreja organizada deve proceder. Mas esse texto não fala apenas de Paulo, fala de um cooperador chamado Silas. Silas era um profeta que era principal entre os seus irmãos. Desse modo, ele é colocado, ele é um representante no sínodo que acontece em Jerusalém, conforme descrito no capítulo 15 de Atos. Então, como ele tinha a responsabilidade de ir até Antioquia, levar a notícia do sínodo, como um homem apto para resolver conflitos, um líder notável, inclusive alguns creem que ele era presbítero, né, por causa da forma como era descrito a sua pessoa. Então, quando ele chega na Antioquia e Paulo precisa de um companheiro, é Silas que ele chama. E Silas vai, não somente nessa segunda viagem, mas observe que ele aparece tanto na primeira quanto segunda carta aos Tessalonicenses, porque ele fundou a igreja junto com Paulo. Ele foi aquele que em Filipos estava preso. Lembram disso? Lembram dessa história? É esse mesmo Silas que estava acorrentado numa prisão, sofrendo e mesmo assim cantando no meio da noite, juntamente com Paulo. E por meio destes veio muitos a se converterem ali na cidade de Filipos e também na Tessalônica.
Algo importante a destacar aqui é o nome. Não parece, mas Silas e Paulo têm a mesma origem do nome Saul. Lembram do rei Saul? É o mesmo nome, Paulo e Silas. Eu sei que é estranho, mas Silas era o nome em hebraico, né? O nome judeu. Só que ele também era cidadão romano. Por ser cidadão romano, ele tem o nome em romano, em latim, que era Silvano. Então, embora os dois nomes, Silas e Paulo, tenham a mesma origem, eles sofrem modificações, mais ou menos como Mariane e Mariana, se fôssemos pensar algo a respeito. E agora, traduzido no latim, era Silvano, e ele aparece aqui. É um homem que, depois desse episódio, ele não aparece mais no cabeçalho de outras cartas, mas ele é mencionado tanto em 1 Coríntios, como também na primeira carta de Paulo, na primeira carta de Pedro, como que um auxiliar de Pedro no seu trabalho. O terceiro nome aqui é um jovem chamado Timóteo. Lembram que eu disse que Paulo teve uma desavença com Barnabé por causa de um jovem? Pois é, Paulo novamente agora tem um jovem junto com ele. E é Paulo quem escolhe esse jovem para estar com ele. E olha só, é curioso porque quando Paulo fez a primeira viagem dele, a primeira viagem missionária, ele passou em Listra, evangelizou ali e Timóteo se converteu. Agora que ele passa na segunda vez, ele encontra-se com esse jovem que conheceu as escrituras a partir da sua mãe, a partir da sua avó, e agora conheceu Jesus Cristo a partir de Paulo, estava disponível e Paulo chamou para o trabalho. Timóteo foi. A gente não encontra muitas participações de Timóteo no seu trabalho. Claro, era um jovem aprendiz. Observe que inclusive nessa sequência é Paulo, Silvano e Timóteo. Embora Timóteo vá acompanhar Paulo em toda a sua trajetória até o fim de sua vida, ele é mencionado por último porque ele ainda estava em aprendizado. Era o início do seu ministério. E como eu mencionei, qual era a função de Timóteo? Bem, era bem plural. Timóteo, usando um vocabulário lá do Goiás, era um orelha seca. A expressão é aquele que faz de tudo um pouco, aquele que tem algum serviço para fazer, manda o Timóteo fazer o que ele faz. Era aquele que estava disponível para resolver. E aqui, nesta carta, é descrito o seu trabalho, não apenas como evangelista, não apenas como companheiro, mas também, inclusive, como um carteiro, como um mensageiro. É ele que atravessa a Macedônia para chegar até a cidade, saindo de Corinto, saindo de Atenas, até a cidade da Tessalônica, da Tessalônica até a cidade de Corinto, onde estava Paulo. Ele fez esse percurso só para trazer notícia. Quando ele traz notícia, ele precisa fazer o trajeto de novo, porque agora ele tem que levar a carta. E se você conhece a história da segunda carta aos Tessalonicenses, assim que Timóteo entrega a primeira carta, as pessoas leem na igreja e falam, nós temos algumas outras dúvidas. Timóteo vai até Paulo novamente, leva essa segunda recomendação da igreja. E Paulo fala, Timóteo, já que você não está fazendo nada, leva essa segunda carta de novo aos Tessalonicenses para mim. Meus irmãos, são mais de 500 quilômetros que Timóteo teve que percorrer para levar a palavra de Deus escrita. Ele não só isso, ele participou da escrita do texto. E aqui eu queria justamente mostrar isso para os irmãos. Deus chama todo tipo de gente para trabalhar. Nós temos aqui um perseguidor da fé, que agora estava convertido. Nós temos aqui um presbítero, alguém apto para resolver problemas. Nós temos conflitos. Nós temos um terceiro personagem que era um jovem aprendiz. Eu não colocaria esses três para uma missão tão importante como espalhar o evangelho. Mas ainda bem que não sou eu que faço essas escolhas, é o Senhor nosso Deus. Ele escolhe todo tipo de pessoa para trabalhar, inclusive você.
Mas talvez você pense assim, eu não tenho nenhuma dessas características. Eu quero te dizer que Deus chama todo tipo de gente para todo tipo de trabalho. Deus chama você e Ele tem responsabilidades específicas para você. Às vezes você pensa assim, eu não consigo. E eu quero te dizer, ainda bem que você admite, já está com a primeira característica apta para o trabalho. Reconhecer a sua incompetência pessoal. Sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, você não vai conseguir. Mas, meus irmãos, não somente isso, eu quero observar algo neste texto. Paulo teve uma desavença com Barnabé. E depois dessa desavença, o que ele poderia fazer? Já que o Barnabé não quer, eu vou sozinho. Não é isso que ele faz. Ele chama Silas para ir com ele. Mas não só isso, meus irmãos. Ele chama um jovem aprendiz também. Deixa eu tentar explicar uma coisa para os irmãos. Você sabe o que um jovem aprendiz faz? Ele atrapalha o serviço. Ele atrasa o procedimento. Quando você vai ensinar, tudo fica mais difícil. E mesmo assim, mesmo sabendo que corria o risco de, assim como João Marcos desistiu, Timóteo também poderia desistir. Paulo não quis trabalhar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você sozinho não vai conseguir. Não, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Nem Jesus fez isso. Olha só, Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele estava nessa terra e ele não trabalhou sozinho. Ele chamou 12 homens. Você não vai trabalhar sozinho. Deus usa você, mas Ele não te usa sozinho. Ele te usa em uma igreja. Não queira fazer o seu serviço sozinho. Não pense em fazer isso. Vai estragar não só o seu ministério, o seu trabalho, mas também vai prejudicar outros. Chame outros para trabalhar. Tenha paciência para ensinar. É necessário. Também é importante observar como está descrito o texto. Acompanhe a leitura de novo. Volte os seus olhos para a Bíblia. Paulo, Silvano e Timóteo. Qual é o nome, qual é o título de Paulo nesse texto? Qual é o título de Silvano? Observe, ele não diz apóstolo Paulo, profeta Silvano. Ele não diz. Ele não coloca nenhum título. São pessoas. Os três estão trabalhando em igualdade. Nós não cremos em um trabalho episcopal, onde eu mando e todos vocês têm que obedecer. Não. Nós cremos em um sistema presbiteriano, onde presbíteros dirigem a igreja do Senhor. Onde não é um que determina todas as coisas que devem acontecer, mas é um concílio. Deixe-me explicar uma coisa para os irmãos. Paulo não colocou o nome de Silas e Timóteo de qualquer modo. Talvez você possa imaginar assim, foi uma cortesia, né? Afinal, eles estavam lá junto. Para não ficar só Paulo. Em outras cartas ele coloca só o nome dele. Aqui ele coloca Silvano e Timóteo. Tem outro motivo para isso também. Em algumas partes da carta, ele coloca no singular, eu, Paulo. Ele às vezes coloca apenas no singular. E na grande maioria da carta, ele coloca no plural. Por quê? Porque era Paulo, Silvano e Timóteo. E muito embora, preste bem atenção, muito embora ao longo da exposição desta carta, porque vamos fazer a exposição de toda a carta, eu mencione principalmente Paulo, é importante você saber que Silas e Timóteo também são coautores desta carta. Eles participaram, eles opinaram. Nós temos inclusive algumas menções que dá para quase que ouvir esses outros dois falando juntamente com Paulo. Então, entendemos que não é um trabalho de um só, de um mandando. São todos trabalhando juntos. E você não precisa de título para trabalhar. Esta igreja não precisa de você ser ordenado pastor, presbítero ou diácono. Se fosse deste modo, meus irmãos,
A maioria das igrejas presbiterianas ao longo deste Brasil foram fundadas graças ao trabalho de leigos, graças ao trabalho inclusive de mulheres que não precisam ser diaconisas, que não precisam ser presbíteras ou pastoras, mas são servas de Deus. Então não se acanhe, não se envergonhe, não se intimide, não se menospreze, achando que por não ter um título você não deve o trabalho. Pelo contrário, é sua responsabilidade como cristão cumprir a sua função, primeiramente em casa, no seu lar, sendo pai, sendo mãe, cumprindo a sua função. Mas não só isso, meus irmãos. É claro, também Deus chamou oficiais para este trabalho, aqueles os quais Deus indicou que a igreja elegeu e estes trabalham, mas não deixe que apenas estes façam trabalho. Quem gera ovelhas são ovelhas. Falamos dos trabalhadores, eu quero falar dos receptores desta carta. Vamos observar o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quero observar cada uma dessas palavras. E eu quero primeiro chamar a sua atenção a respeito de que ele chama de igreja. Os Tessalonicenses não tinham ainda muito conhecimento da Bíblia. Paulo não teve como dar uma sistematização de cada um dos elementos da fé cristã. Mas ele já chamou-os de igreja. Ele não os chama de comunidade, ele não os chama de ajuntamento, ele os chama de igreja. Ele não os chama de congregação, ele os chama de igreja. Enquanto no Antigo Testamento a fé estava restrita a um só povo, a igreja do Senhor no Novo Testamento está esparramada sobre todos os povos. Lembra que no texto, durante a liturgia, Paulo, quando vai evangelizar, ele começa falando com os judeus e depois ele alcança gregos piedosos e mulheres distintas. Observe que todo tipo de pessoa, esse é o mosaico que forma a igreja do Senhor. Judeus, gentios, ou seja, gregos, também brasileiros, todo tipo de pessoa, homens e mulheres, crianças e adultos, todos ricos e pobres, todos estes fazem parte da igreja do Senhor. A igreja fala desta pluralidade, deste povo que é distinto, cada um de um jeito diferente, mas mesmo assim são povo do Senhor. Mas tem mais uma informação: eles são tessalonicenses. Parece algo simples, já que é escrito a eixos. Mas eu queria que você observasse como é que Paulo chama as igrejas. Geralmente ele fala assim: a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossos, as igrejas da Galácia. Aqui ele fala aos Tessalonicenses. Por que ele faz isso? Qual que é a distinção aqui? A ênfase de Paulo nesta carta não é a cidade. A ênfase de Paulo são aos habitantes dessa cidade. São as pessoas que habitam na cidade. Deixa-me somente esclarecer a respeito disso. Tente imaginar assim. Lembra que era numerosa multidão? Você vai ver ao longo da carta que Paulo comenta com eles assim: o trabalho de vocês, a fé que vocês têm, tem sido um modelo, tem sido espalhada essa notícia de norte a sul. Então é o jeito de Paulo dizer assim: vocês não são apenas os habitantes da Tessalônica, mas são pessoas que estão fazendo diferença não só na cidade, mas de norte a sul, em todos os lugares possíveis. Ou seja, aquele que é o Rei das Nações alcançou não apenas um local geográfico, uma cidade, mas toda aquela região. E o texto diz mais, observe. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Novamente, uma expressão rara em Paulo. Ele não usa essa expressão em Deus.
Ele fala em Cristo. E nós temos essa expressão logo em seguida. E no Senhor Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui ele começa falando em Deus Pai. Eu preciso esclarecer 2 pontos a respeito disso, cada uma das palavras. A primeira, em Deus. Quando ele usa esse termo Deus, ele está falando daquele que cria e sustenta todas as coisas. Então ele está falando aos Tessalonicenses, a essas pessoas, a igreja, que são essas pessoas, que tem Deus como seu criador e sustentador. Mas ele não se refere apenas a Deus, porque Deus faz isso não só com a igreja, mas com todas as pessoas. Então ele usa também o termo Pai. Porque muito embora, preste bem atenção nisso, muito embora muitos chamem Deus de Pai, apenas a sua igreja ele chama de filhos. Então aqui Paulo está chamando a atenção dos Tessalonicenses de que eles não são um povo qualquer. Eles são igreja de Deus. Eles são um povo escolhido por Deus, conforme inclusive ele descreve lá no versículo 4, né? Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Se esses irmãos são os filhos de Deus Pai, são esses eleitos por Deus, chamados por Ele para a sua salvação. E é claro, aqui nós temos também aquela igreja dos Tessalonicenses que estão no Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preciso ressaltar o que foi dito durante a liturgia. Meus irmãos, há um novo rei na Tessalônica. Há um novo Senhor na Tessalônica. Os judeus invejosos anunciaram às autoridades que havia um novo rei sendo proclamado na Tessalônica. Meus irmãos, pensem nisso. Ele fala da igreja que está no Senhor. Esse Senhor é um título de aquele que governa, aquele que é dono, aquele que é Senhor. Então ele se refere justamente para dizer isso. Deixa eu esclarecer algo. A cidade da Tessalônica era um distrito de grande importância. Quando os judeus vão fazer a denúncia, eles não denunciam a uma autoridade, mas a um colegiado de autoridades. Ou seja, parece que o sistema da Tessalônica não era um governando a cidade, era uma espécie de conselho municipal. E esse conselho, inclusive, por muito tempo achou que era um erro, porque nunca tinha registro histórico de alguém de uma cidade com essa característica no Império Romano. Mas descobrimos, inclusive, isso, que quando Lucas descreve no livro de Atos que os judeus vão falar com esse colegiado, eles tinham privilégios que eles não queriam perder. E se um rei, além de César, fosse anunciado naquela cidade, eles perderiam seus privilégios. Então, meus irmãos, Paulo escreve para lembrar aquela igreja que, embora perseguidos, que embora eles tenham sido expulsos dali, embora o evangelho que começou ali fosse inicialmente silenciado e perseguido, ele não foi calado. O evangelho continua. Aquela igreja se mantinha. O evangelho de Jesus Cristo continuava sendo anunciado. Mas ele fala do Senhor Jesus. Quem é Jesus Cristo, meus irmãos? Jesus é um homem. Ele não é apenas Deus, ele também é humano. Ele veio e os tessalonicenses estavam sofrendo. Nós vimos na leitura que Jason foi até espancado, foi trancafiado. E as pessoas poderiam imaginar, e a Tessalônica estava sofrendo com isso. Aquela igreja sofria por perseguição. Alguns dos seus tinham sido até mortos. E eles pensaram, o que vamos fazer? E Paulo está dizendo, aquele que é homem experimentou as suas dores, experimentou as suas dificuldades. Mas ele não é apenas homem, ele também é o Cristo. O que quer dizer Cristo, meus irmãos? Cristo quer dizer ungido. Ungido porque ele foi ungido profeta de Deus. Ungido porque ele foi ungido rei sobre toda a terra e em especial do seu povo.
Ele foi ungido como sacerdote e por isso ele morreu numa cruz, para perdão dos pecados do seu povo, para nos comprar. E ele nos comprou com sangue precioso. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Senhor e Deus, ofereceu um sacrifício perfeito como sumo sacerdote para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a transformação de nossas vidas. E agora vocês que não são povo, agora podem ser chamados povo de Deus. Meus irmãos, diante disso, eu quero esclarecer à igreja que esta carta foi escrita para você. No final da carta, Paulo diz, olha, essa carta deve ser lida na presença de todos. Mas como nós lemos em Atos, era numerosa multidão. Essa igreja estava reunida só em um lugar? Certamente que não. Por causa da perseguição e à luz de outros textos e de recursos históricos, nós entendemos que essa igreja se reunia em várias casas. Ou seja, era uma carta que circulava na cidade. E também entendemos, à luz de Colossenses, que essas cartas não se fixavam em uma cidade apenas, mas iam para muitas outras. De modo que nós entendemos que essa carta foi escrita também para você. Se você é a igreja do Senhor, se você é uma igreja que está em São Bernardo do Campo, se você é uma igreja São Bernardense do Campo, se você é uma igreja que está em Deus Pai, que está em nosso Senhor Jesus Cristo, essa carta foi endereçada para você. Deus chama você de forma especial para a leitura de todo este texto. Cada palavrinha aqui, observe que eu estou olhando cada uma dessas palavras para mostrar para você, para evidenciar e deixar bem claro, cada palavra foi escolhida pelo próprio Deus, para que Paulo, Silas e Timóteo as redigissem, para que hoje, no século 21, você pudesse ler aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Mas ainda, eu quero que você olhe para esta cidade. Deus chamou você para esta cidade. Deus escolheu a cidade e escolheu você. E você não vai se restringir a esta cidade, mas há muitas outras. Estamos numa metrópole onde várias cidades estão juntas. Por isso a carta aos Tessalonicenses é perfeita para você. Porque a sua influência não deve se restringir a este território político, mas há muitas outras cidades ao nosso redor. Então esta carta é escrita para você e saiba que a sua posição nessa cidade foi escolhida por Deus, para que aqui onde você está, você possa alcançar pessoas, possa dar bom testemunho de cristão. Deus chamou você, Ele chama você. E eu pergunto, você está disponível para isso? Você está disposto a este trabalho? Deus moveu Paulo, Silas e Timóteo para redigirem uma carta, para que essa carta percorresse séculos, milênios, para que percorresse continentes e chegasse às suas mãos. Por isso, aproveite cada palavrinha deste texto, porque foi escrito para você, para que você aprenda e haja como cristão. Quero ainda dizer que quando você se torna igreja, você tem uma ruptura com o mundo. A partir do momento que você agora é igreja do Senhor, você não tem mais um presidente governando sobre a sua vida, você tem um rei. E deixe-me explicar uma coisa para os irmãos. O sistema é uma monarquia absolutista. O nosso rei, Jesus Cristo, reina soberano. Diferente da igreja que é presbiteriana, ou seja, é regida por um conselho, onde pessoas trabalham juntas. Nós temos um supremo rei de toda a terra. Ele governa você querendo ou não. Ele não precisa do seu voto para governar. Ele dirige. E não há quem possa aconselhá-lo. Ele é rei soberano, porque ele é totalmente sábio, totalmente poderoso. E por isso pode cuidar do seu povo. Há uma ruptura. Há um novo rei em São Bernardo do Campo. Há um novo rei na sua vida. Se você pertence à igreja, você pertence a um novo povo. Você agora, fazendo parte do povo de Deus,
Você agora tem responsabilidades e privilégios. Você agora que está em Cristo Jesus, você teve seus pecados perdoados. Você agora que está em Cristo Jesus tem uma responsabilidade de levar essa boa notícia de salvação a muitos outros. Veremos ao longo da exposição dessa carta que esse é um povo que se fez modelo, que se fez exemplo. A sua responsabilidade é de proclamar a boa nova de salvação, não apenas com palavras, mas também com sua vida. Por isso, não se acomode. A carta aos Tessalonicenses é uma carta que te chama a sair da sua posição de comodidade e servir ao reino de Cristo, de não se acomodar onde você está, porque a igreja dos Tessalonicenses estava sofrendo perseguição e ainda assim não se calou. E você está num país livre, está em uma região onde é permitido evangelizar, não se cale, anuncie a boa nova de salvação, viva como um cristão. Encerrando a carta, ele diz graça e paz. Meus irmãos, eu quero que você não conheça apenas os trabalhadores e os receptores da carta, mas também conheça os favores dessa carta. E o primeiro é graça. Deixa eu explicar uma coisa. Os presbiterianos que chamam algumas igrejas, falam graça e paz, outros a paz do Senhor, são várias expressões, não tem nenhum demérito nessas expressões. Mas aqui Paulo não usa como apenas uma forma de cumprimento. Paulo não está sendo apenas educado aqui. Ele está usando duas palavras muito importantes. Quando Paulo chama graça, ele está dizendo que Deus é a fonte de tudo que é bom. Isso vem de graça. Deixa eu te perguntar, o que você precisa fazer para ganhar o perdão de Jesus Cristo? Meus irmãos, é de graça. O que você precisa fazer para ir para os céus? Meus irmãos, é de graça. Não há nada que você faça, nem uma atitude sequer. Você não precisa ser bonzinho para ir para o céu. É curioso porque, semelhantemente à máfia, a igreja, para pertencer à igreja, você precisa assumir que é mal. Porque é de graça. A transformação vem do Senhor. Todas as suas bênçãos, Ele graciosamente nos oferece. A graça aqui fala de todo o Evangelho. Paulo está dizendo, ele está abençoando o seu povo com a graça de Deus. Abençoando a igreja do Senhor com a graça de Deus. Mas não só isso, ele também fala da paz. E enquanto a graça fala que Deus é a origem de todas as bênçãos, a paz é o resultado dessas bênçãos de Deus na vida do cristão. Essa paz começa com a sua paz com Deus, porque se Jesus Cristo morreu na cruz, Deus perdoou os seus pecados. Se Cristo morreu numa cruz pelos seus pecados, então agora você desfruta de uma paz com Deus. Você agora pode falar com Deus em oração. Deixa eu te explicar isso. Meus irmãos, Deus não aceita nem a oração do ímpio. A Bíblia diz que Deus abomina a oração do ímpio. Mas se você tem paz com Deus, agora Ele ouve a sua oração como de um filho. Ele que antes, por causa do pecado, não ouvia, agora Ele atende como a um pai. Que privilégio, meus irmãos. A bênção, a paz é um resultado das bênçãos de Deus em sua vida. Por isso, eu quero dizer aos irmãos que graça e paz, quando ele diz a vós outros, ou seja, a igreja do Senhor, essa paz que Paulo proclama à sua igreja, a igreja que ele tanto amava, é uma expressão que deve ser contínua em nossas vidas. De novo, você não precisa necessariamente cumprimentar com graça e paz, mas você precisa necessariamente abençoar seus irmãos. É importante que nós abençoemos,
Lembra uma prática antiga que os netos ou até filhos faziam com seus pais e avós de pedir a bênção? Bênção, meu pai. E o pai dizia, Deus te abençoe. Essa é uma prática saudável. Tem se perdido ao longo das décadas. Mas não é apenas uma expressão, mecânica. Deve ser uma expressão genuína de pessoas que abençoam pessoas, de cristãos que abençoam cristãos. Esta é uma prática saudável. E nós fazemos isso quando oramos. Fazemos isso quando intercedemos uns pelos outros. Mas não só isso, meus irmãos. Eu preciso que você pense sobre paz. A ausência de paz na vida de um cristão é algo estranho. Não é normal. Não é normal. Ouça de novo o que eu tenho a dizer. Eu quero que você leve isso para a sua casa. Eu preciso que você leve esse incômodo. Eu quero tirar um pouco mais da sua paz. Se você não tem paz no seu coração, eu quero estimular ainda mais, tirando a sua paz. A ausência de paz na vida de um cristão é um problema. A vida comum de um cristão é ter paz em seu coração, apesar das circunstâncias. É ter paz em seu coração. E essa paz é contra toda ansiedade. Essa paz é contra todas as aflições que estão no íntimo, no coração do ser humano. Se você, cristão, temente ao Senhor, não tem paz, procure por ela. E eu quero te dizer que a Igreja Presbiteriana do Jardim P oferece aconselhamento para que você encontre e desfrute dessa paz que Deus concede ao seu povo. Essa é uma bênção que você deve usufruir. E se você não a desfruta, procure ajuda. Deus tem uma vida abundante para você. Peçamos isso ao Senhor. Peçamos que Ele nos abençoe. Que nós, como trabalhadores do Senhor, possamos proclamar a boa mensagem de salvação onde quer que estejamos.